É, meus amigos, a gente discutiu não tem nem uma semana sobre os Defensores, Luke Cage, Demolidor e vários outros personagens da Marvel nas séries, e parece que tem um rumor interessante surgindo sobre o Demolidor e sobre cinema. Como eu já disse, é rumor, já se prepara, já deixa o like, já compartilha com quem gosta aqui do canal e pode ajudar, e principalmente se prepara. E se você gosta do Demolidor, pode ter uma notícia boa pra você. Não é segredo que eu gosto muito dos Defensores. Eu acho que essa ideia de heróis urbanos que lutam no dia a dia, do lado de bombeiros e policiais, eu acho super interessante, mas também não é segredo pra ninguém que o grande favorito da adaptação da Marvel pra Netflix foi o Demolidor. Eu acho bem difícil encontrar alguém que não tenha gostado. Os Defensores não foi um grande sucesso e os outros personagens ficaram bem à margem. O único que ainda brilhou junto com o Demolidor foi o Justiceiro, mas ele não é bem dos Defensores, então a gente deixa ele de lado por enquanto. Muita gente queria o mesmo ator no filme, muita gente queria a mesma pegada em algum filme, ou ele dentro do universo cinematográfico, e vários rumores já começaram sobre ele estar no próximo filme dos Vingadores. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando exatamente em qual data a Marvel pode usar os heróis nos seus filmes e nas suas produções, porque não é tão fácil assim. Por mais que essas negociatas e a Fox já seja da Disney e tudo isso aconteça, a série já tenha terminado, tudo tem data específica e tem que ser lidado como um contrato sério. Então, eles não podem simplesmente falar, pronto, acabou a série e usa o personagem. Tem datas e tudo mais. Tá aqui no canal, vou deixar na descrição também se você quiser entender mais ou menos isso. Mas a gente já sabe que em muito breve a Marvel pode usar o seu personagem nas suas produções. E pensa bem, se você sabe que em janeiro você vai poder usar o seu personagem, você não espera até janeiro para começar a usar ele. Você já começa a usar ele bem antes, para só em janeiro, quando você legalmente pode, mostrar pra todo mundo que você tá planejando, entende? E é exatamente nessa onda que a Marvel quer surfar. Ela quer trazer um Demolidor dela, provavelmente numa pegada muito parecida com a Netflix e obviamente dos quadrinhos, e eu acho que pra só depois trazer todos os personagens. É uma jogada inteligente você trazer primeiro o Demolidor, que já teve uma boa aceitação depois do filme com Ben Affleck, que não foi tão aceito assim, e tentar fazer uma coisa do seu jeito. Se funcionar, você traz mais personagens e vai puxando eles aos poucos, fazendo assim com que as pessoas comecem a comparar de uma forma positiva, entende? E nada melhor do que trazer eles sobre uma nova manto, um novo grupo. Aproveitando também este vídeo para lembrar para você que muito provavelmente a gente não vai ter mais um selo Vingadores. Muito provavelmente a gente não vai ver mais o nome Vingadores sendo usado. Talvez um outro grupo, talvez outros grupos, mas depois de Ultimato isso deve terminar. Mas por enquanto a gente fala que esse grupo vai ser os Vingadores, até que a gente tenha uma informação oficial, beleza? Mas de qualquer forma, se você gosta do Demolidor ou dos Defensores, saiba que os rumores estão aumentando muito, e quando chega nesse finalzinho de ano, as pessoas começam a se planejar. Então, vai pras redes sociais, vai falar sobre Demolidor, porque assim, acaba que a Marvel escuta e põe em execução. Se gostou da notícia e da teoria, deixe aí nos comentários suas opiniões, não esquece o like, eu te vejo no próximo vídeo, até lá, e fui!